O lixo é um problema grave em todas as cidades do país. A maioria das pessoas não sabe como dar um destino correto ao lixo doméstico. Materiais recicláveis, como pilhas e baterias, por exemplo, têm que ter destino certo porque podem causar danos à saúde. A reciclagem, além de ajudar no controle do lixo, também é uma forma de reaproveitar o material descartado. E você, sabe a maneira certa de reciclar o lixo? Quer aprender como se faz? Descarte de lixo é o tema do Antenados de hoje. Fique ligado! Olá, está no ar o Antenados. Hoje nós vamos falar sobre um assunto sério, o lixo. Para conversar sobre o assunto, eu recebo Antônio Siqueira, mestre em Tecnologia Ambiental e responsável técnico da ProLab Ambiental, Análise e Assessoria. Antônio, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer recebê-lo. Todo meu, prazer estar com vocês todos aqui. Obrigada. E também recebemos os alunos da Universidade São Judas, Fábio Piernas, Larissa Perrone, Lisandra Marta, Felipe Uemura, Natan Manoel e Paloma Nicolau. Sejam também muito bem-vindos. Obrigada. Bom, o nosso tema aqui é o lixo, reciclagem. A gente ouve muito falar sobre reciclagem e coleta seletiva. Mas vocês sabiam que existem reciclagem de pilhas também? Sim. Já ouvi falar. Vocês já viram locais que recolhem esse material? Eu já vi em farmácia. Até que tem farmácias que você compra e você ganha um negocinho que você monta uma caixinha para você descartar e quando tá cheio você leva lá de volta e eles levam para descartar, só que aí eu já não sei aonde. Tem muitas farmácias, outros estabelecimentos, mercados também que fazem esse tipo de coleta, né? Antônio, qual é a maneira correta de descartar as pilhas? Bom, as pilhas, como qualquer outro acumulador, eles têm algumas propriedades físico-químicas que precisam de determinados materiais, de determinados elementos químicos, que eles são muito perigosos quando dispostos na natureza de uma forma incorreta. Então, essas pilhas, elas precisam ser levadas para algum lugar, e esse algum lugar já digo já, esse lugar ele tem que ter toda a segurança necessária para evitar que o meio ambiente seja afetado por isso. Existem duas formas, em tese, normais para recolher ou para receber isso. Uma delas é a abertura da pilha e a retirada de todos esses elementos para que eles possam servir minimamente como pigmentação. Ou então, para que eles fiquem num determinado tipo de aterro, é um aterro diferenciado, é o que a gente chama de aterro classe 1 ou aterro industrial classe 1, e que ele fica acondicionado de uma tal forma que evita o contato com a natureza de uma forma normal. Tá? Então, são essas as duas formas de receber esses acumuladores de energia. Uhum. E em casa, quando a pilha acaba, o que vocês fazem? Que destino vocês dão às pilhas? Meu pai, ele tem uma banca de jornal. E aí lá ele vende bateria e pilha. E quando o pessoal vai lá comprar ou vai trocar a bateria, eles deixam lá, meu pai recolhe, ele leva até um supermercado que tem esse descarte correto para pilha. Antônio, tem a pilha em funcionamento, quando ela ainda está sendo útil, ela corre algum perigo? Ela apresenta algum perigo para a saúde? Não, nenhum. E depois que ela acaba a sua utilidade? Aí a gente tem que separar em duas grandes partes, né? Uma primeira são as pilhas nacionais ou provenientes de países que já têm alguma legislação que regule a forma de produção da pilha. Então, essa forma de produção, ela determina uma quantidade limites daquele elemento que é o cádmio e outros, mercúrio, etc., e outros elementos. Então, eles determinam uma quantidade limite deste mineral, deste elemento químico. Outros países que não têm uma produção regulamentada e que invadem o nosso país, quer seja com a própria vinda da pilha como bem de consumo, ou então aquele brinquedinho que ele parece inofensivo, ele está trazendo uma pilha
de baixa qualidade. E quando você precisa trocar, você saca uma pilha que tem uma quantidade infinitamente superior de elementos que são de fato nocivos. Então, o grande problema hoje não é a pilha nacional ou a pilha adequada, porque ela, em tese, ela poderia até ser disposta na natureza de forma normal. Em tese, isso. Mas o que a gente tem é o problema da pilha invasora, essa pilha que vem de um local que não tem regulamentação. Aí sim é um problema muito sério. E existe, além, ela falou da farmácia, né, que tem um ponto de coleta, existem outros pontos de coleta para pilhas que são regulamentados ou que não são estabelecimentos comerciais desse tipo? Todos os ambientes que façam parte do processo produtivo, desde a fábrica, passando por todos os grandes comerciantes e os pequenos comerciantes, eles já deveriam estar habilitados para começar a recolher de volta este elemento, que aí é o nome logística reversa, para poder receber esse elemento e fazer o trabalho de destinação e suponho que poderia ser feito um ajuste interno no sentido de poder eventualmente reutilizar esse material. É isso. Só que o que a gente percebe é que nada disso foi feito ainda. E a pilha que é descartada incorretamente no lixo comum, na nossa casa, ou acaba amassando, tem alguns metais pesados que podem contaminar o meio ambiente, né? Quais são os prejuízos causados na natureza, esse descarte incorreto? Então, tudo vai depender do elemento químico. Alguns elementos químicos, eles podem trazer cegueira, outros podem trazer má formação, outros podem trazer prejuízos hepáticos e assim, quer dizer, tem um sem número de efeitos ligados a todos esses elementos. É que também a gente não pode demonizar a pilha, no sentido de, uma pilha vai fazer mal para as pessoas? Não, não vai fazer. Ela não tem esse perigo. O problema é quando nós colocamos esse conjunto muito grande de pilhas num mesmo lugar e ali se concentra um problema muito sério. Nesse sentido é que a gente tem que ter cuidado. Agora, não se trata de demonizar problemas que não existem, né? Ou criar um problema de fato maior do que ele é. Mas isso em grande quantidade traz prejuízo, solo, lençóis freáticos. Para todo mundo, para toda a fauna e flora. O assunto são as pilhas, mas existem as baterias, você pode dizer melhor a composição, se é diferente ou não. Elas causam o mesmo efeito que as pilhas, no sentido de prejudicar o meio ambiente e a questão do descarte também? Tanto as pilhas como as baterias, elas têm a ideia da acumulação de energia. E a acumulação de energia, ela tem, em princípio, os mesmos elementos. Elas têm funções diferentes, mas respondendo objetivamente sua pergunta, eu vou dizer que sim. O problema que um apresenta, o outro, em tese, também vai apresentar. Tá? Então, isso dessas pilhas ou baterias de materiais, desses materiais de dia a dia da nossa casa e tal. Agora, a gente tem que colocar também de lado aquilo que são as baterias veiculares, porque isso é um problema que já foi resolvido e foi resolvido de uma forma maravilhosa, porque hoje tem valor comercial. E tudo aquilo que a gente transforma e produz valor comercial, a própria sociedade, de certa forma, ela acaba gerenciando isso. Que é o que acontece com pneus. Antes a gente via pneus por aí largados em tudo quanto é lugar. Hoje já deixou de existir. Efeito bastante próximo ao deste, que de fato ele pode espelhar o que é esse critério de a própria sociedade gerenciar isso, são as latinhas de alumínio. Nós gerenciamos adequadamente 96% a 97% de todas as latinhas de alumínio que são produzidas. Por quê? Porque existe um valor agregado. Então, o que falta é produzir algo que ao longo da sua cadeia, ao final, ele possa ser considerado como um novo elemento para se introduzir numa cadeia produtiva. Tem algum benefício depois, né? Exatamente. Vamos fazer um rápido intervalo e, na volta, continuamos nossa conversa sobre o lixo. Não saia daí que a gente volta daqui a pouco. Os resíduos jogados no lixo demoram para se decompor na natureza. O papel, por exemplo, demora de 3 a 6 meses e o lixo orgânico de 2 a 12 meses. Existem casos mais graves, como a garrafa plástica, que demora cerca de 400 anos, e o alumínio, que leva de 200 a 500 anos para desaparecer.
dentro de casa, pequenos hábitos podem ajudar o meio ambiente. O lixo orgânico, como restos de alimentos, madeiras e sementes, pode ser transformado em adubo. E o óleo de cozinha, utilizado com frituras, pode ser armazenado para a produção de sabão. O Antenados está de volta e o tema hoje é descarte do lixo. Para discutir com a gente sobre esse assunto, recebemos Antônio Siqueira, mestre em Tecnologia Ambiental. Antônio, é verdade que os materiais que poderiam voltar para a cadeia produtiva das empresas ou serem reaproveitados pelas pessoas são enviados para lixões e aterros apenas controlados? Eu acho que é importante a gente fazer primeiro uma explicação desses locais onde se faz a disposição dos resíduos. Esses locais eles são divididos basicamente em 3 grandes tipos, né? Lixão, que é onde você dispõe o resíduo sem qualquer controle. O aterro controlado, que é uma forma de melhoramento de um lixão pré-existente. E o aterro propriamente dito, que pode ser sanitário ou industrial, que ele é aquilo que precisaria ser. Ou seja, tecnicamente estruturado para poder diminuir e, na verdade, é de não causar nenhum tipo de problema para o meio ambiente ou para as pessoas. Tá? Quando a gente recebe uma pergunta dessa natureza, a gente precisa ver o seguinte: o resíduo, ele tem várias características. Você tem desde um resíduo que, teoricamente, não é perigoso, até resíduos muito perigosos. Sim. E nem tudo pode, inclusive, ir para o aterro. E, aliás, tem coisa que é muito importante que não vá de nenhuma forma para o aterro. Coisas que são aparentemente tão inofensivas na nossa casa, pelo menos parece inofensivo na nossa casa, ele também não pode ou não poderia ir para o aterro. Tá? Então, pensando um pouco nisso, é que a gente tem que identificar que resíduo existe e ele tem lugar certo para ser encaminhado. Alguns vão ter que ser encaminhados para um aterro industrial, outros para um sanitário e outros para um aterro classe 1, que é um que recebe resíduos perigosos. E outros deverão ser incinerados ou coprocessados ou voltar para a cadeia produtiva. Que tipo de material é esse que você falou que não deveria de jeito nenhum ir para o lixão, que para a gente parece inofensivo? Uma meia lata de tinta, por exemplo. Eu terminei de fazer a pintura, aquilo sobrou para mim e eu simplesmente coloco despejo num lixo ou coisa parecida. Uma lâmpada fluorescente, que tem mercúrio, e assim a gente pode, em tantos outros elementos dentro da nossa casa, tem muitos elementos que são tão perigosos quanto. Lógico, volto a dizer, a gente não pode demonizar no sentido, uma vai fazer todo esse problema. Não, não é isso. Uma grande quantidade. Numa cidade como São Paulo, com 10 milhões de pessoas, certamente que a gente pode ter prejuízos muito sérios. E essa da questão de separar o lixo, fazer coleta seletiva, vocês têm o costume de fazer isso em casa? Sim. E como que vocês fazem dentro da casa de vocês? Por exemplo, lá na minha rua passa o que é do lixo normal, o orgânico e o da reciclagem. Aí a gente sempre separa em casa. E alguém mora em apartamento, prédio? Eu moro em apartamento. Eles deixam os lixos separados, aí você põe cada um em seu. Você separa na sua casa, né? Aí você joga as sacolinhas lá, aí depois vem a reciclagem, recolhe. Mas aí, tem sempre alguém do condomínio que não tem a conscientização de fazer a reciclagem, né? Mas grande parte lá se conscientiza e dá certo. Condomínio, às vezes, parece que é mais fácil, né? Às vezes fazer, porque às vezes é uma regra do condomínio, então parece que as pessoas, algumas não, né? Mas parece que funciona mais, porque, por exemplo, onde eu moro, não tem um caminhão que passa para recolher o lixo orgânico e outro que passa para coleta de materiais recicláveis. Então, vai tudo junto para o mesmo lugar. Então, já complica bastante, né? A gente vai conferir agora uma matéria. A nossa repórter, Desiane Sabino, foi conhecer uma empresa inovadora, quando o assunto é reciclagem. Acompanhe a matéria. Os tipos de reciclagem mais conhecidos são os de papel, plástico, metal ou vidro. Mas existem outros materiais que são difíceis de reciclar e, por isso, são dispensados pelas cooperativas.
Uma empresa aqui no Brasil criou há 5 anos um projeto que coleta esses materiais e os transforma em novos produtos. A TerraCycle veio para o Brasil em 2009. Essa vinda para o Brasil surgiu a partir de uma demanda de um dos clientes que a gente tinha nos Estados Unidos, que viu o Brasil com um potencial muito grande para um tipo de programa que a gente já tinha lá, principalmente pelo perfil do nosso consumidor aqui no Brasil e pelo potencial do nosso mercado também. A inovação chega também aos processos. Hoje, não existe somente a reciclagem. O upcycle é uma nova forma de utilização. O upcycle é quando a gente consegue pegar uma embalagem e dar uma segunda vida para ela, mantendo a característica da própria embalagem, a parte visual da própria embalagem. Então pensa numa mochila, por exemplo, feita com embalagem de suco em pó. A gente não vai transformar essa embalagem num plástico e fazer um material novo. A gente vai pegar essa embalagem e costurar essa embalagem e fazer um novo produto, essa mochila, o estojo, seja lá qual for. Na reciclagem, que é 95% do material que a gente coleta, é o tipo de solução que ele tem, é quando a gente processa esse material, quando a gente mecanicamente transforma esse material na matéria-prima original dele. Então, se é um plástico, ele volta a ser plástico, ele perde a característica visual, uma embalagem toda colorida, ela vira um plástico cinza, por exemplo. E aí, com isso, a gente faz novos produtos plásticos também, como vasos, como utilidades domésticas, por aí vai. Mas a responsabilidade pela coleta de lixo não é somente dos coletores. Muitos produtores hoje patrocinam o processo de reciclagem do próprio lixo. São as brigadas. O conceito de brigadas cada brigada é um programa de coleta de um resíduo específico. A gente tem várias brigadas, que são várias cadeias, vários programas de coleta de cada resíduo específico que a gente recicla aqui na TerraCycle. E uma boa notícia, muitas escolas participam da coleta, diminuindo a quantidade de lixo que iria para o aterro. Geralmente tem muito a ver com o próprio ponto de consumo. Se é uma escola, os resíduos acabam sendo resíduos muito parecidos com o que é consumido naquela escola. Se é um escritório, é um perfil um pouco diferente, eles coletam materiais diferentes, mas é livre, qualquer resíduo pode ser coletado por qualquer pessoa. A gente tem hoje mais de 8.000 pontos de coleta espalhados pelo Brasil todo, 45% mais ou menos deles são escolas. Então a gente tem crianças participando de maneira muito ativa, sempre liderados por algum diretor de uma escola, por algum professor e por aí vai. Mas tem muitas creches, tem muitas igrejas, muitos condomínios, muitos escritórios que participam. Bom, a gente viu que muitas escolas participam desse projeto e qualquer pessoa acima de 13 anos, ou outras escolas, instituições, podem participar também dessa coleta seletiva. E o bom é que, além de não se jogar mais lixo fora, existe uma recompensa. São 2 centavos por embalagem e esse dinheiro ele pode ser revertido para instituições e escolas. É uma ótima iniciativa, né? E, Antônio, qual que é, dentro desse quesito, qual a importância da coleta seletiva? Posso fazer uma parte? Pode ir lá. Me preocupa um pouco a postura que tem sido encontrada de promover a ideia da reciclagem. Já vou ser mais claro. Não é que eu sou contra a reciclagem, eu sou extremamente a favor, eu acho que tem que ser feito, de fato, um processo de seleção de tudo isso, que ele possa ser reintroduzido na cadeia produtiva. O grande problema é que quando eu faço com que isso tenha um valor muito grande, eu esqueço que o melhor de tudo é não ter a geração do resíduo. O elementar de tudo isso seria fazer com que cada indivíduo, ao invés de produzir um material reciclável e colocar no lugar certo e mandar de volta para onde quer que seja, é que este material não fosse gerado. Depois de gerado o resíduo, o processo começa. O que eu tenho que fazer é eliminar cada vez mais a quantidade de lixo que a gente produz. De fato, é uma grande quantidade mesmo de resíduos que a gente gera por dia e se você for contabilizar isso num ano, dá muita coisa. Mas tem produtos que eles necessitam de embalagens e isso daí dá uma discussão imensa porque entra vários setores da sociedade, quem produz, quem elabora as embalagens. Então, isso daí gera uma tese, digamos assim, né? Mas essa questão da produção do lixo, né? Tem uma pesquisa, foi feita pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. E ela aponta que em 2012, 6,2 milhões de toneladas de lixo não foram coletados. Eles são jogados em aterros, rios, na rua. Falta educação ambiental para as pessoas? Aquela questão que a gente estava discutindo de consciência ambiental de cada indivíduo? Falta. E essa falta, ela é determinada
principalmente pelo conjunto. Eu vou tentar ser claro nisso. Algum tempo atrás eu fui fazer a abertura de um curso de gestão ambiental que eu coordenava. E eu disse, eu sou contra os cursos de gestão ambiental. E não me entenderam muito bem. É óbvio que eu tive que esclarecer. Cada indivíduo, independente da sua formação, ele deveria ter o conteúdo ambiental durante todo o seu andar aqui na Terra. Ou seja, se você é jornalista ou se você é engenheiro de produção, o seu trabalho tem que ser guiado por elementos de sustentabilidade, que aí é o nome correto, de ecoeficiência, desde quando você, de uma certa forma, começou a usar a inteligência. Nós aprendemos matemática de uma forma tão simples, no dia a dia. O desenvolvimento da ideia da sustentabilidade ele deveria ser tão simples como aprender matemática, mesmo porque os dois são teorias transversais. Eles perpassam qualquer atividade humana. Desde o índio, que pode eventualmente tomar uma atitude como essa, de uma maneira muito tranquila, natural, sem pensar que é sustentabilidade, até o grande presidente de qualquer empresa ou de qualquer país ou de qualquer lugar. Isso tudo acaba redundando em atitudes como essa. Porque se a gente for pensar de uma forma bastante prática, o último lugar que a gente pensa é o lugar para guardar lixo, por exemplo. Os grandes empreendimentos não pensam nisso primeiro. Porque quem projeta os grandes empreendimentos, ele quer projetar a fachada, o lugar onde as pessoas ficam. E agora, onde é que a gente coloca o lixo? Coloca ali. E eu estou dizendo isso na prática. Na prática é o que a gente pensa. E depois você não consegue gerenciar de forma adequada tudo isso. E qual a opinião de vocês sobre o assunto? O que é que falta? Uma ação efetiva do governo? As pessoas precisam buscar mais, se conscientizar mais? Falta bom senso, mais campanhas? O que está faltando? Falta uma questão de estimular, né? Tudo começa pelos mais novos. Acho que assim, se nós assim que somos mais velhos, ou até mesmo nossos pais começarem a incentivar e nós transmitirmos esse incentivo para as crianças, acho que em alguns anos a gente conseguiria ter uma situação bem melhor do que se encontra hoje, né? Porque é uma questão de estímulo e de consciência própria, né? Então, falta Vocês concordam com isso? Na minha família, possui algumas professoras, né? Desde creches até faculdades, né? E eu acredito que falta no Brasil a conscientização realmente desde criança, né? Teve um projeto onde a minha mãe trabalha, no estado onde ela trabalha, uma empresa, eles estavam começando a reciclar Tetra Pak, transformar o Tetra Pak em telhas. Só que a coleta era muito pouca, não ocorria de forma eficaz esse recolhimento, era uma quantidade muito pequena. E eles resolveram então criar um projeto nas creches, incentivar as crianças a apresentar para elas sobre sustentabilidade e reciclagem. E desde pequeno, então, já ir conscientizando elas e pedindo para que as crianças pedissem para os pais separarem a caixinha quando terminasse, né? E o resultado foi que eles começaram a recolher muita caixinha, né? Foi expressiva a quantidade de caixinhas recolhidas. Porque toda vez que a criança já via aquela caixinha ali, mãe, pai, tem que separar para eu levar para a escola, né? Porque são coisas que tem que ir desde a infância, por exemplo. Quando eu era criança, mesmo que antes eu não sabia, agora eu sei, mas mesmo assim eu preservo, minha mãe sempre fala, não coloca uma pilha na boca, não pode pôr pilha na boca. E a gente cresce até hoje, você vê que a gente já sabe que, assim, não vai trazer um risco, assim, expressivo para a nossa saúde. Mas a gente vai crescendo com aquilo desde criança e a gente vai sustentando essa cultura. Tem esse hábito, né? Isso, então eu acredito que a iniciativa de você, desde a creche, desde, assim, da formação de uma criança, da formação do cidadão e dando a conscientização ambiental, é garantir que no futuro essas práticas venham se manter. E você, Paloma, o que acha dessa? O que está faltando para ter uma maior consciência das pessoas? Eu acho que é questão de estímulo mesmo, porque quando houve a implantação da coleta seletiva no meu edifício, a minha mãe, ela sofreu uma certa resistência. Falou, não, eu não vou separar lixo nenhum. E eu, não, mãe, tem que separar. E agora ela separa sempre, não precisa nem falar nada, ela já deixa tudo separado. Aí fica lá no estacionamento do prédio, a gente leva o lixo lá já separado. É questão de estímulo mesmo.
precisa. É o principal foco, né? É a consciência de todo mundo. Se não tem consciência, as crianças nascem sem ter esse hábito e cada vez a sociedade vai crescendo mais sem esse hábito. Isso é muito importante, até as crianças, né, elas aprendem muito fácil, né? Às vezes acabam ensinando os adultos, né, ver uma caixinha em casa, algum papel em casa, precisa... Não, mãe, tem que ir lá, descartar certo, jogar, vamos levar no lixinho da escola que precisa, né? Então, é a geração de hoje também, embora isso já poderia ter sido feito há muito tempo, mas na situação em que a gente vive, precisa desse estímulo, com certeza, principalmente para as crianças, né, para o nosso futuro. Bom, o nosso programa está chegando ao fim. Quero agradecer a presença de vocês, alunos. Sejam sempre bem-vindos ao nosso programa. E agradecer você, Antônio. Muito obrigada pela sua participação e dos esclarecimentos que você deu aqui para a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a todos aqui. Bom, e se você aí de casa quer dar alguma opinião ou tirar dúvidas, vai lá no Facebook, curta a nossa página e aproveite para ficar por dentro de tudo que acontece na TV São Judas. A gente fica por aqui e a gente se vê no próximo programa.